Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Não sei você, mas eu estou com muita saudade dos irmãos, das irmãs, de todo mundo, né? De poder dar um abraço, né? Estou sentindo falta daquele momento de comunhão que nós temos todo domingo. Também acho que nos grupos familiares, né? Esperamos que essa situação se normalize o quanto antes para que possamos voltar às nossas atividades normais e assim congregar, né? Não que a gente não esteja congregando, né? Estamos todos nas nossas casas, louvando, cultuando a Deus em família. Tem sido, acho que, bom nesse sentido. Acho que tem sido um período onde a gente pode reforçar ou crescer nessa questão de cultuar a Deus em família. Mas eu estou com saudade. Espero que você também esteja. Espero e oro para que o quanto antes nós possamos estar juntos. Hoje seria o nosso culto de ceia. E com a nossa temática, né, seguindo a ordem de Jesus, em memória de mim, e sempre nós temos um subtema, né? Este ano nós estamos novamente falando sobre quem é Jesus, né? Porque nosso tema do ano é reajustando o foco, vivendo em Jesus. Então nós estamos olhando novamente para a pessoa de Cristo. Mas nós vamos tratar desse assunto hoje, mas nós não vamos celebrar a ceia hoje. Por quê? Porque semana que vem nós vamos celebrar a Páscoa. E independente de voltarmos às nossas atividades normais ou não, nós teremos 3 mensagens relacionadas à pessoa de Cristo. Então, sexta da semana que vem, sábado e domingo, nós teremos 3 mensagens e vamos refletir na pessoa de Cristo, nos fatos e dias que culminaram na sua crucificação e na sua ressurreição. Por exemplo, você sabia que sábado provavelmente foi o único dia em que ninguém no mundo acreditava que Jesus estivesse vivo? Então, vamos falar sobre isso no sábado. E eu espero que você assista aos vídeos. E a nossa proposta, a nossa intenção é que domingo seja um culto ao vivo e assim nós possamos tomar a ceia do Senhor, todo mundo ao mesmo tempo, ok? Então hoje nós seguimos com essa temática em memória de mim, quem é Jesus? E hoje eu quero trazer para nós uma reflexão e nós possamos olhar para Jesus como uma ideia, como uma verdade, ou a ideia, a verdade. João 14,6, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É interessante notarmos que quando Jesus nasceu, ele chega ao mundo sem nenhuma dignidade. E ele vai trazer justamente um colapso para a dignidade segundo os padrões humanos. Ele chega ao mundo como um manzer. Você sabe o que é um manzer? Manzer é o nome que se dá para pessoas que nascem de relações ilícitas ou relações que não são aprovadas. Toda comunidade ou toda cultura tem a sua palavra para descrever o que é um manzer. Jesus é tratado assim ou é visto assim na sua cultura porque seus pais não eram casados. Ele, então, é um manzer que nasceu e foi colocado numa manjedoura, envolto em trapos. Seus companheiros de berçário têm 4 patas, são animais. Ele é ameaçado de morte praticamente durante toda a sua vida e viveu quase como um fugitivo. Sua morte foi ainda mais indigna. Condenado, espancado, abandonado, nu e envergonhado, ele nasce sem status e morre sem status. No entanto, na história de Jesus existe um rei. E Jesus nasceu nos dias do rei Herodes. E Herodes, sim, é o retrato da grandeza e da dignidade. De nobre nascimento, comandante de exércitos, era tão conceituado diante do Senado romano que ele recebe o nome de Rei dos Judeus. Sua habilidade política o fez permanecer no trono por 40 anos, um feito muito grande para um homem. Foi um grande construtor e construiu edifícios que embelezaram aquela terra. Jesus também construiu algumas coisas, mas nenhuma dessas construções deixou vestígio para que pudéssemos ver. Herodes estava mais próximo dos deuses, ele era guardião da Pax Romana, ele era conselheiro de César e sua biografia intitula-se Herodes, Rei dos Judeus, amigo dos romanos. Jesus, por outro lado, foi chamado amigo dos pecadores e preso como inimigo de Roma. Herodes governou numa época em que só os cruéis sobreviviam
e ele não se curvava a ninguém. Ele tinha 10 ou 11 esposas e suspeitando das ambições da única esposa que ele amava, ele mandou matá-la ou executá-la, assim também como a sua sogra, os cunhados, e mandou matar também os 2 filhos. Nesse episódio até o barbeiro foi para a fita porque ele tentou defender os filhos e também foi executado. Ele recompensava amigos e punia os inimigos, a marca de grandes homens do seu tempo. Só para você ter uma ideia, 5 dias antes da sua morte, ele mandou executar outro filho que tentou assumir o trono antes da hora. E seu testamento trazia instruções para que dezenas de israelitas proeminentes fossem executados no dia da sua morte, para que houvesse pranto em Israel. Este era o retrato da dignidade. Para Roma, Herodes foi o mais eficiente governador de Israel que o império teve. O modo, então, como o mundo vai passar a ver de uma forma diferente o que é grandeza, o que é dignidade, tem a ver com a história narrada nos evangelhos, tem a ver com a história de Herodes e a história de Jesus. Com o nascimento de Jesus, esse antigo sistema de dignidade ele está prestes a desmoronar. As vidas de Herodes e de Jesus se cruzam quando magos vindo do Oriente perguntaram para Herodes onde eles poderiam encontrar o rei dos judeus que havia nascido. Alguma coisa em Jesus, já desde o seu nascimento, fazia com que as pessoas declarassem de que lado elas estavam. E assim os magos fizeram, parece que medo de perder a vida diante daquele que era tido como rei dos judeus, eles perguntam onde poderiam encontrar o rei dos judeus. E Herodes fica tão perturbado que ele manda executar todos os meninos de 2 anos para baixo. E esta é parte da história que nós não vemos nos teatros e peças de Natal. Após o nascimento de Jesus, não está tudo calmo, não é tudo luz. Jesus é um bebezinho ameaçado de morte e ele provavelmente, ou pelo menos os seus pais, não dormem em paz. Soldados estão invadindo a casa das famílias mais pobres de Belém e quando encontram um menino de 2 anos para baixo, eles enterram a espada no corpo desta criança. Belém não dormiu em paz quando Herodes foi atrás de Jesus. Os pais de Jesus precisaram fugir. Um bebê indefeso sem saber de nada. Jesus era um bebê indefeso, ele não sabia o que estava acontecendo. Herodes era chamado de o Grande, mas o Grande não esperou nem sequer o bebê crescer para confrontá-lo. Em seu desespero, agiu com toda a fúria para extirpar toda ameaça ao seu reinado. Ninguém chamou Jesus de o Grande. Ao contrário, várias vezes o veremos ser chamado de menino, título que contrastava com o rei ou com o grande. No mundo antigo, as crianças não tinham dignidade da razão. Platão escreveu sobre como era grande as paixões, os prazeres e as dores que eram encontrados nas crianças, assim também como nas mulheres e nos escravos. As crianças eram conhecidas pelo medo, pela fraqueza e pelo desamparo. Ser um menino era ser dependente, indefeso, frágil, vulnerável, ameaçado. Herodes era um herói. Um herói é alguém que faz as coisas acontecerem. Uma criança é alguém a quem as coisas aconteciam. Contudo, há uma reviravolta nessa história. Mateus cita 3 vezes que Herodes morreu. Parece que Mateus está tentando enfatizar que aquele que era tido como grande, agora é Herodes o morto. Toda glória, toda riqueza não serviu de nada, ele está morto. E a morte é assim, é um parâmetro nivelador. Todos os homens estão sujeitos à morte, não importa seu título, sua riqueza ou onde nasceu. Mas Jesus está vivo. Aquele menino está crescendo e ele vai iniciar uma era de revolução onde o pensamento a respeito dos reis e das crianças começaria a mudar. O bebê na manjedoura possuía uma verdade que o mundo não poderia resistir. Na antiguidade, todas as pessoas tinham deuses, com nomes diferentes, mas uma forma hierárquica comum de organizar a vida. No topo estavam os deuses,
e havia um Deus maior e supremo. Abaixo deles, o rei. Depois, os membros da corte, os sacerdotes, artesãos e comerciantes em geral. Lá embaixo, a ralé da humanidade, estavam as mulheres, os escravos e as crianças. O rei era divino ou quase que divino. Segundo o pensamento da época, o rei tinha sido feito à imagem deste Deus maior e supremo que o havia criado, e enquanto que as outras pessoas da corte eram feitas à imagem de outros deuses inferiores. Essa é a separação da dignidade a qual entraria em colapso com a ideia que este bebê, que é Jesus, que ele trazia na sua manjedoura, e pela verdade que é Jesus. Só existe um Deus, Ele é bom e todo ser humano foi feito à imagem e semelhança dele. Para nós hoje isso pode não fazer tanta diferença, mas se coloque no lugar daquelas pessoas que eram vistas como a ralé da humanidade. Se coloque no lugar das pessoas que hoje são tratadas como seres inferiores, são tratadas como o lixo da sociedade. Como essas pessoas ouvem e o que elas sentem ao ouvir que elas também foram criadas à imagem deste Deus, do único e verdadeiro Deus. É por isso que Jesus tratava todas as pessoas da mesma maneira, ele olhava todas as pessoas e via a imagem de Deus e por isso tratava todas as pessoas com dignidade. Essa crença, essa ideia de Jesus, essa verdade de que existe um único Deus e que todas as pessoas foram feitas à imagem dele, ela caminha até os nossos dias, de modo que as nações são formadas com base neste ensino. A Declaração de Independência dos Estados Unidos começa com essa ideia. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. A ideia de igualdade de todos os seres humanos não era óbvio na antiguidade. Aristóteles, por exemplo, ele não achava que todos os homens eram iguais. Ele escreveu que a desigualdade, mestres e escravos, era uma ordem natural das coisas. Ele diz, pois o fato de que alguns devem governar e outros serem governados é uma coisa não só necessária, mas apropriada. Desde o momento do nascimento, alguns são assinalados para a sujeição e outros para o domínio. O filósofo Nicholas Wolterstorff, de Yale, comenta que por toda a humanidade, ou toda a história da humanidade, os seres humanos tendem a ser tribais por natureza. Nós não pensamos ou não achamos que o estrangeiro tem o mesmo valor e direitos que nós. E para ele foi Jesus que motivou o surgimento dessa subcultura moral que diz respeito a todos os seres humanos terem direitos e serem feitos à imagem de um único Deus. Martin Luther King Jr. disse, existem gradações de talento, força, inteligência e beleza, mas não existem gradações da imagem de Deus. O mundo antigo não ensinava isso. As crianças indesejadas eram simplesmente abandonadas à morte, uma prática chamada de exposição. Em geral, a criança era exposta se a família vivesse na pobreza ou se fosse muito rica e não quisesse dividir mais a herança com mais herdeiros, com mais pessoas. Ou se ela fosse do sexo errado ou um filho ilegítimo. Elas eram deixadas num depósito de lixo ou um monte de excremento. Na maioria das vezes as crianças morriam ou eram salvas, resgatadas para se tornarem escravas depois. Por isso, na antiguidade, os escravos tinham muitos nomes que se originam da palavra kropos, que é um termo grego para excremento. Bebês inválidos ou que pareciam fracos geralmente eram afogados. Os pais de antigamente podiam ser tão ternos e amorosos quanto os de hoje, mas a criança tinha valor à medida em que pudesse servir ao Estado. Então o menino nascido em Belém cresceu e começou a dizer coisas a respeito das crianças que ninguém havia pensado. Ele colocou uma criança em seu colo e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Ele não disse que as crianças deveriam ou que nós deveríamos ser como Herodes. Ele disse que Herodes precisava se tornar como uma criança.
Ninguém mais no mundo antigo usou crianças como exemplo para a conversão. Foi Jesus que disse: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Em outra passagem, os discípulos estavam repreendendo os pais porque estavam trazendo as crianças. A frase mostra que elas não podiam sequer ir sozinhas porque eram dependentes e passivas. Mas Jesus chama a atenção dos seus discípulos e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus revelou um reino que pertencia às crianças e não era o Walt Disney. À medida que o movimento de Jesus ia se espalhando, surgiu uma comunidade alternativa para as crianças. As primeiras instruções que circularam entre os seus seguidores, entre os seguidores de Jesus, como a Didaquê, do século II, proibiam as práticas disseminadas do aborto, da exposição e do infanticídio. A exposição passou a ser proibida não porque o Estado precisava de mais trabalhadores, mas porque Jesus declarou que elas eram iguais ou semelhantes a Deus, eram feitas à imagem de Deus. E ao invés de serem então deixadas em estercos, em montes de lixo, elas começaram a ser, ainda assim, abandonadas, mas pelo menos agora à porta de mosteiros e de igrejas. Então, pela primeira vez, uma comunidade começou a coletar dinheiro para cuidar das crianças órfãs. E elas começaram a ser batizadas e passaram a ter padrinhos que poderiam cuidar delas e se comprometiam a cuidar delas caso seus pais morressem. É bem verdade que o rótulo religioso não garante uma família sadia, assim como não garantiu naquele tempo, não garante ainda hoje. Entretanto, a cultura, o modo como toda a humanidade foram tocados por esta ideia, pela verdade que está em Jesus, de que todos os bebês têm dignidade, de que todas as pessoas têm dignidade, e ela tem moldado a cultura da sociedade. Por causa de Jesus, todos têm dignidade, todas as crianças devem viver e todos os seres humanos foram criados à imagem de um único e verdadeiro Deus. O menino de Belém cresceu e se tornou amigo de pecadores, não amigo de Roma. Ele passou a vida com os comuns, com as pessoas sem brilho. Deu atenção aos leprosos e aleijados, a cegos e mendigos, prostitutas e pescadores, mulheres e crianças. Ele anunciou um reino em que a bênção do pleno valor diante de Deus era agora conferida aos pobres de espírito, aos mansos e aos perseguidos. Entretanto, ele iniciou uma revolução, um movimento lento e pacífico que começou nos níveis mais baixos da sociedade e acabaria por minar as pretensões dos Herodes deste mundo. O bebê, ameaçado de morte, nos fez ver os reis e todas as pessoas de uma forma diferente. Todos passaram a ser portadores da glória divina. Jesus, amados, ele mexeu e continua mexendo com a nossa consciência e aplacando o nosso egoísmo. Foi o bebê que nasceu sem dignidade, que morreu sem dignidade, que olhou para cada homem e mulher e viu aquilo que Herodes não conseguia ver, apesar de todo o seu conhecimento, de toda a sua glória e de todo o seu poder. Que todos os homens foram criados à imagem de Deus, do único e verdadeiro Deus. As pessoas, naquela época e ainda hoje, não entendem o significado de quem é Jesus, da ideia que ele trouxe e da verdade que ele representa. A ideia, ela até foi abraçada pela humanidade, mas a ideia ela vem acompanhada de uma verdade, ou da verdade, e essa verdade não foi abraçada. Essa verdade diz que toda a humanidade estava morta em seus delitos e pecados, que o pecado corrompeu a criação e por isso, ainda hoje, o homem não consegue tratar o seu próximo com dignidade. A ideia vem de que este homem está condenado por causa do seu pecado. E a verdade é uma declaração: arrependam-se e creiam no Filho de Deus. Jesus é a verdade. Seu propósito vai muito além de apenas mostrar que todos os homens foram criados à imagem do único e verdadeiro Deus. Ele veio para restaurar o relacionamento da criatura com o seu Criador.
Quem crê no Filho, crê naquele que o enviou e já passou da morte para a vida. Herodes está morto. Jesus, até que consigam provar o contrário, o que até hoje não conseguiram, está vivo, sentado à direita do Pai, e ele prometeu voltar. A primeira vez, ele veio para apresentar esta ideia, para apresentar esta verdade. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. A segunda vez que ele voltar, será como rei e juiz para julgar todas as nações. Você pode escolher hoje se render a ele, se curvar a ele, reconhecer que ele é o Filho de Deus, e você pode descansar na obra de Cristo na cruz. Ou pode continuar abraçando apenas a ideia e viver como se nada daquilo que ele representa em termos de verdade aconteceu. Eu oro para que Deus toque no seu coração e que você consiga ver Jesus, não apenas como uma ideia, não apenas como um grande homem, não apenas como um profeta, mas como o Filho de Deus, que veio te buscar, que veio te salvar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus sustente vocês nesse momento de dificuldade, e a nossa oração é para que Jesus reine absoluto no seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar. Amado e poderoso Deus, obrigado, Jesus. Obrigado porque você deixou a sua glória e veio a este mundo para ser tratado sem dignidade, para ser tratado como lixo, para receber no seu corpo o castigo que nós merecíamos. O Senhor veio para mostrar que nós somos criação de um único e verdadeiro Deus, mas o Senhor também veio com uma verdade. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e que só há um caminho que nos leva ao Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. O Pai não enviou o Filho apenas para mostrar que todos foram criados à sua imagem. O Pai enviou o Filho para morrer pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua graça, pelo Teu perdão, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor não desistiu da Sua criação, mas desde o momento que nós nos rebelamos contra Ti, o Senhor enviou ou começou um plano onde culminaria na morte do Seu Filho para a redenção de toda a criação. Pai querido, quebranta o nosso coração, abre os nossos olhos para que possamos enxergar esta verdade, enxergar que Jesus é o Filho de Deus, que nós não podemos nos salvar e que nós precisamos descansar na obra de Cristo na cruz. Ajude-nos, Deus, a compreender as verdades que estão em Jesus e que é Jesus, para que possamos, Deus, caminhar por este novo e vivo caminho que nos conduz ao nosso Criador, ao nosso Pai. Abençoa cada família, Deus, da nossa igreja, cada família que está assistindo a este vídeo, a esta mensagem, que eles possam ser tocados, Senhor Deus, e possam se sentir amados, importantes, valorizados, porque eles foram feitos à imagem do único e verdadeiro Deus. Que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, em nossas famílias, em nossos corações, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, uma ótima semana e não se esqueça, sexta-feira teremos uma mensagem que será filmada e gravada e vai ser transmitida no período da noite, e sábado a mesma coisa, e no domingo a ideia é que a gente todos juntos, um culto ao vivo pela internet, nós vamos poder assim todos celebrar a ceia do Senhor ao mesmo tempo. Ore por isso. Nós também estamos, a partir dessa semana, recolhendo cestas com produtos de alimentos não perecíveis e também produtos de higiene. Nós queremos doar isso para pessoas e famílias que estão passando por dificuldades. Você pode montar a sua cesta e trazer, mas antes olhe para a sua rua, para a sua casa, veja se alguém na sua vizinhança está passando por dificuldade, e se tiver, entregue para essa pessoa. Caso não tenha ninguém ou você não conheça ninguém, traga aqui, depois nós vamos pegar todas as cestas e vamos levar no Corpo de Bombeiros, que será levado para a Defesa Civil e eles vão distribuir. Ore por isso, que Deus possa colocar esse desejo de abençoar vidas no seu coração também. Uma ótima semana, Deus abençoe você e a sua família.